Fala, Deus. Se alegra-te com teu mandar. Oh, glória. Você que quer ouvir Jesus, você que quer ouvir o Espírito Santo, estende a tua mão para cá e vamos orar pela serva do Senhor. Pai, eu quero entregar, Senhor, nas tuas mãos a vida da tua serva. E quero te pedir, Senhor, que na unção do Espírito Santo ela possa, Senhor, trazer uma palavra, Senhor, que vem do teu coração, do coração da tua igreja. Nós viemos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor, ouvir, Senhor, aquilo que a tua palavra tem para nós na noite desse dia. Usa a tua filha. Oh, Senhor, seja mel, seja fel. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Enquanto ela prega, Senhor, tu pelejas as guerras dela, tu entra, Senhor, com provisão na vida dela, tu frustra os planos de Satanás, e que tu possa, Senhor, manifestar a tua graça, Senhor, neste lugar, de maneira poderosa e gloriosa, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu falei com ninguém. Muito alegre, não tempo que eu não ministro a palavra. Eu me senti como Paulo, ficou preso. Eu me senti as dores de barco. Eu louvo a Deus por esse momento. Irmãos, hoje nós temos, Deus me deu essa palavra, eu já ministrei essa palavra antes, mas com um tema totalmente diferente. Só que essa palavra que Deus me deu para estar dentro da igreja é algo para nós que traz ensinamentos para nós, para que nós não venhamos cometer erros na nossa caminhada com Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em 2º livro de Samuel, capítulo 24. Eu vou precisar ler o capítulo todo, irmãos, porque para vocês entenderem o que o Senhor quer falar nesta noite. Amém? O texto diz assim: a numeração do povo e o castigo que Deus enviou. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, qual tinha consigo: agora rodeia todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Meu Deus! Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em caminho junto a Aroer, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazer. E vieram as Leade e a terra baixa de Ódice, também vieram até Danjã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Heveus e dos Cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. E levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, que disse: queres
que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Deus, do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 1.000 homens do povo, 70.000 homens do povo, perdão. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Aruana, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Porém estas ovelhas que fizeram? Sejam, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse a Araúna: por que vem o rei meu senhor a seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecia aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus come prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. E você pode sentar dando glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Deus é fiel. Aleluia. Irmãos, por que eu precisei ler o capítulo todo? Para que você tivesse uma noção. Nós conhecemos Davi e sabemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, certo? Ele pecou, mas mesmo assim ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Só que, nessa passagem aqui, irmãos, mostra que Davi, ele tinha acabado, ele era um homem, ele era um rei que ele era guerreiro também, ele enfrentou batalhas, né? Desde que eu me conheço por frente, eu conheço que Davi, ele reinou 40 anos e não perdeu uma batalha. Só perdeu uma para ele mesmo. Mas fora isso, ele não perdeu batalha nenhuma, porque o Senhor concedeu vitórias a ele durante esses 40 anos de reinado. Mas aqui, ele tinha acabado de enfrentar os filisteus. E aí, irmãos, a gente fica tentando, eu fiquei tentando, sabe, assim, pensar, ver de uma maneira bem diferente do que a gente lê às vezes. E que Davi cismou de fazer um censo. Por quê? Porque aqui diz que a ira do Senhor, ela se tornou a acender contra Israel. Por quê? Porque Deus já estava vendo que no coração de Davi existia um orgulho e uma arrogância e uma soberba, porque ele era o cara, né? Teve uma época, né, até logo que ele começou a reinar, se não me engano, que cantou uma musiquinha que o pessoal cantava: Saul mata 100.000, Davi mata não sei quantos mil.
superior. Milhares e milhares. Isso. E aí o que acontece? A ira do Senhor se tornou a acender por quê? Por causa do orgulho de Davi, da arrogância de Davi. E aí aqui diz que incitou a Davi contra eles. Deus incitou a Davi contra o povo. Mas aqui Deus não incitou a Davi. Deus diretamente. Deus permitiu que Satanás o fizesse. Pois a ira de Deus já estava contra Israel. Então ali era uma coisa necessária. E Joabe, ele chegou para o rei e falou que não havia necessidade disso. Mas o Davi, ele queria fazer. Ali, a partir daquele momento que ele quer fazer o censo, irmãos, ele declara o quê? Que ele não é autossuficientemente dependente do Senhor e que a glória das vitórias era pela força do braço dele. E quem ele era? Ele não era nada, irmão, se não fosse Deus com ele. Aleluia. Eu não sou nada se não for Deus com ele. Você não é nada se não for Deus com você. Então, ele quis fazer uma coisa no auge do orgulho. Porque, irmãos, aqui eu anotei, mas eu não gosto de fazer esforço, tá? Mas eu costumo fazer porque existem coisas que Deus fala comigo e que eu, com relação à palavra, e às vezes é necessário falar e se eu guardar eu acabo esquecendo. E já aconteceu isso que está me ensinando uma palavra e quando eu sentar ali, aí eu falei, poxa, eu devia ter falado aqui, eu não falei, sabe? Então aqui eu anotei umas coisas aqui com relação a essa atitude de Davi, né? O censo, ele foi um ato de orgulho e autossuficiência de Davi, que confiava mais no seu exército do que em Deus, desviando do foco de sua fé e do poder divino, resultando em uma praga como punição. E isso nós trazendo para hoje, nós, muitas das vezes, saímos do foco do Senhor e do propósito de Deus. Por quê? Porque a gente tem uma mania muito feia de se dar carne, se dar carne. Ah, porque você louva muito bem. Poxa, você prega. Eu não gosto de receber elogio, irmão. Eu não gosto. Eu não gosto porque eu sou muito humilde. Eu reconheço que tudo que eu sou por causa dele e para ele, mas às vezes, se você não está no espírito, a tua carne adora receber elogio. Aí a pessoa fica assim, mas se eu não for, se eu não louvar, o culto não vai ter unção. Se eu não pregar, não vai dar em nada. Não, porque aquela irmã ali não prega igual a mim. Eu sou sapato de fogo. Seu orgulho, irmão, seu orgulho. E a pessoa, quando ela está no orgulho, quando esse sentimento, né, vem sobre a pessoa, ela deixa, sem perceber, a arrogância. Porque Satanás, irmão, ele é sagaz. Ele não tem pressa, ele não é precipitado como muito crente. Ele é perseverante, coisa que muito crente não é. Ele sabe que ele se levanta para cair, ele sabe que ele é um derrotado, mas ele todo dia tenta te destruir, a me destruir. E ele observa tudo que você faz nos mínimos detalhes. Por que Judas se tornou filho da perdição? Porque ele tinha amor ao dinheiro. E ele deixou a oportunidade. Ele tomava conta da bolsa. Ele era o tesoureiro de Jesus. E aí, a ganância, o amor ao dinheiro fazia ele botar o dinheiro, você pode tirar um pouco para ele. E Satanás observou. E Satanás, ele aproveita as oportunidades. E aproveitou a oportunidade que ele tinha amor ao dinheiro, tanto que ele demonstra isso naquela mulher, quando vai derramar a Maria, quando derrama um unguento caríssimo. E ele fica chocado, porque aí ele, para disfarçar, ele fala, mas isso aí é um desperdício, podia vender e dar para os pobres. Não, ele queria que o dinheiro entrasse nessa bola para ele tirar. Então Satanás, irmão, conhece a nossa natureza humana. E o orgulho é uma brecha para a arrogância, para a prepotência e para a tua queda. Porque aí Satanás começa a manipular
inchando igual uma massa, sabe? Igual de fermento, que você põe fermento, vai inchando. Aquilo vai inchando de uma maneira que quando você cair, a queda vai ser grande. E aí, para voltar para a presença de Deus, não tem coragem, porque o diabo coloca vergonha. E aí é uma luta para voltar para a igreja. Então aqui, embora a ação motivada por Satanás revelou a falha de Davi e sua dependência de Deus, sendo uma lição de humildade, restauração e de sua fé. Nós podemos ver isso lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21. E aí, por que Satanás incitou Davi? Por causa da brecha, o orgulho e a arrogância. Aí nós vamos ver o que é orgulho, irmão. Orgulho é uma conotação positiva, tá? A origem dela é uma satisfação por realizações, qualidades, valores. O foco, satisfação pelas ações, por quem você é, qualidades que você tem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Me perdoa, eu vou falando, mas a boca fica seca. É o comportamento do orgulho. Pode gerar autoconfiança, satisfação pessoal, sem a necessidade de diminuir os outros. Um exemplo. Eu estou feliz, eu estou satisfeita, porque eu estudei tanto, e o meu sonho era entrar na faculdade e eu consegui. Eu estou orgulhosa de mim mesma. Então esse orgulho, ele não fere ninguém. Ele não passa por cima de ninguém. É o orgulho de... o comportamento dele é algo positivo, né? Agora é perigoso quando o orgulho já começa a ferir pessoas, a querer passar por cima de pessoas, a querer passar por cima da liderança da igreja, a querer passar por cima de liderança de cargos eclesiásticos, porque a gente tem que entender que hoje não existe mais respeito, né? Eu já vivi isso na pele. Eu sou diaconisa, eu estou acima de uma pessoa que é membro, mas muitas das vezes a pessoa não quer saber. E ela não vai me respeitar, nem como membro, nem como diaconisa. E eu vou fazer o quê? Eu tenho que me impor, né? Mas se a pessoa não respeita, eu vou fazer o quê? Eu vou entregar para Deus, entendeu? Porque eu tenho a minha consciência de respeitar aquele que está acima de mim. Eu estou subordinada à liderança, eu estou subordinada a pastor, estou subordinada a missionária, a presbítero. Se eu não souber isso, então como é que eu vou ver Deus agir na minha vida? Né? Então o que acontece? A arrogância. A arrogância é uma conotação negativa. A origem dela é crença de ser superior, um senso exagerado do eu posso, eu sou mais eu, entendeu? Porque a unção eu carrego, ninguém carrega aqui, eu carrego a unção, entendeu? Eu, como muitas pessoas, né? Deus já me usou, irmão, num casamento. Eu fui num casamento na obra da Igreja da Restauração. Nessa época eu estava com meu cabelo vermelho e estava vestida normalmente, mas com as tatuagens desaparecendo. E eu sentei e atrás de mim tinha uma irmã do roupão. E Deus falou assim para mim, você vai entregar algo para ela. E eu conversando com Deus, eu falei assim, como? Ela vai olhar para o meu cabelo, vai olhar para minhas tatuagens, ela vai mandar, eu fiz dos infernos. Eu falei isso com Deus. E ela vai desacreditar de mim. Ele falou assim, não, realmente, ela vai desacreditar de você. Mas você vai falar isso para ela. Que mesmo ela desacreditando em você, que ela não leve em conta o vaso, mas leve em conta que você vai entregar ela. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que eu vou fazer isso? A mulher estava conversando, a noiva não tinha chegado, a mulher estava conversando atrás com outra, e eu falando, Senhor, como é que eu faço? Tem uma estratégia. E aí a mulher saiu. Quando a mulher saiu, eu cheguei por trás dela assim, abracei ela assim, falei assim, boa noite, eu sou a diaconisa Denise, Deus mandou te entregar algo, apesar que você não vai levar em conta por causa da profeta, mas eu sabia disso, mas eu estou te entregando isso que Deus mandou. Deus tem contemplado a tua vida e vai te dar uma grande vitória. E ela ficou assim, ó. Amém. Tá bom, a minha parte eu fiz, irmão. Eu não quero agradar ninguém aqui. Eu quero agradar o meu Senhor. Se eu agradar o meu Senhor, eu estou desagradando, eu
mulher, fui entregar um negócio pra ela, ela me olhou, ela me achou que era a encarnação do capeta, não é possível. E Denise, não esquenta não, porque a minha mãe também, a mãe dela era aquela mulher tradicional da Assembleia, né? A minha mãe também entregou algo pra ela, deu a minha também. Ela é assim mesmo. Aí depois de um bom tempo eu descobri que ela teve AIDS. E ela teve a confirmação que ela estava curada porque ela teve um filho e esse filho não tinha nada. Então, irmãos, é aquele negócio, eu já deixei de pregar numa igreja por causa de cabelo vermelho. Então, assim, a gente tem que, saber lidar com essas coisas de maneira porque as pessoas hoje em dia, elas costumam muito rotular e julgar as pessoas, sabe? E não tem direito de fazer isso. Mas elas não querem mais saber, elas não querem mais se portar, né? Você pode entregar algo para elas assim, tremendo da parte de Deus, mas ela vai te olhar de cima e embaixo e vai avaliar a profecia pelo que ela está vendo. E muitas das vezes ela vai quebrar a cara, porque Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Olha, Deus usou Joabe aqui para não deixar Davi fazer esse bendito descendo. E Davi não ouviu. Deus usou uma mula, por que Deus não vai usar? Irmão, Deus usou um demônio incorporado para me tirar. E eu, na idade da minha filha, eu estava indo num caminho de homossexualismo. A curiosidade, nunca tive assim. Nunca olhei para uma mulher com outros olhos. Mas a curiosidade, tinha uma amiga de 10 anos de amizade. Eu descobri depois de 10 anos que eu fiquei chocada que ela gostava de mulher. E ela me levou para esse barzinho que tinha, não tem tudo. Eu tenho aquele barzinho ali todo. E eu não entendia que ela era casada, ela gostava de mulher, não para relação profunda, mas para ficar de beijinho e abraço. E nessa época eu comecei a frequentar barzinho de entendido. Um dia ela estava na casa dela, a mãe dela estava trabalhando, ela encheu a casa dela de, né, homossexual, mulher, todo mundo. E aí o rapaz manifestou lá um demônio, e ele falou com um guru. E quando chegou a mim, ele falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu estou aqui, pessoal. Não, o que você está fazendo nessa vida que não é tua? Você já pensou no desgosto que você vai dar para os seus pais? Essa vida não te pertence. E foi quando eu caí em si e dei um basta. Mas se não fosse isso, talvez eu estivesse no homossexualismo. Nunca senti atração por mulher, mas o diabo é sujo. Então o que acontece? Deus, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, e ali Ele usou o quê? O chefe do exército de Israel. Só que Davi, ele estava tão cheio do orgulho e da arrogância, sabendo que ele era o cara, sabendo que todas as batalhas estavam resolvendo, era vitória, 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 tinha acabado de ganhar uma batalha com os filisteus. Aí ele vai e faz o censo. E aí, irmãos, é aquele negócio, toda ação tem uma reação. Tudo que você faz, irmãos, ainda que você venha se arrepender, você vai arcar com as consequências daquilo que você fez. Exemplo disso é quando Betseba fica grávida, né? E Deus fala para Davi: eu não vou deixar essa criança nascer. Por quê? Criança é resultado de um adultério de homicídio, entendeu? Então Deus não permitiu que essa criança nascesse. Então, tudo tem uma reação. E qual era a reação? Aí Deus usa o profeta. E aí ele vai e fala, e Deus ainda foi generoso. Deus mandou 3 coisas para ele escolher qual ele queria ser punido, tá? O Deus que é fogo consumidor, porque esse Deus aqui ele não mudou. Aleluia. Ele é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. É verdade. Hoje nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia. Mas Deus ainda é fogo consumidor. Não pense você e eu que
quarto. Eu passei a tarde toda meditando na palavra. Minha filha, eu estou fazendo esboço, daqui a pouco eu estou sentindo um cheiro de canela queimada. Eu levantei e fui direto do quarto dela. Você está queimando canela aqui dentro por quê? Eu não estou queimando nada não, mãe. Falei, cadê? Eu estou sentindo cheiro. Ah, mas eu não estou sentindo cheiro não, mas eu estou sentindo cheiro. Aí a penteadeira dela fica na frente da janela. Ela ficou parada assim, o que tem aí, Natália? E ela, nada, mãe. Eu falei, Natália, não me engana porque essa casa tem dono. Ela, não tem nada, mãe, deixa eu ver, sai daí. Ela, não, pode chegar. E quando eu vi, tinha um fósforo na bancada da janela. Eu falei, Natália, olha só, não ouça, tá? Eu não quero acender canela aqui dentro. Eu não quero que acenda vela, não quero que acenda nada. Aí eu falei, Débora, eu estou indo para a igreja. Não entre numa de fazer algo escondido de mim, porque eu vou deixar um anjo aqui dentro. Vou deixar um anjo aqui dentro e ai de você que queime alguma coisa aqui dentro da minha casa sem eu saber. Irmãos, eu estava na Paraíba. A minha filha acendeu um incenso na minha casa. Ela ficou na minha casa cuidando das gatas. Ela acendeu um incenso na minha casa. Ela ficou escutando Zeca Pagodinho, exaltando algum alto dentro do condomínio que eu moro. Eu, na véspera de ir embora, eu sonhei com um trabalho de feitiçaria. Eu passei a noite lá sonhando com macumba. Há muito tempo que eu não sonho com macumba, irmãos. Há muito tempo que eu não sonho com macumba. Cheguei no dia, quando eu cheguei no Rio, eu falei assim, Tamires, o que tu fez? Nada, mãe. Tamires, você fez alguma coisa, não é possível. Deus me avisou. O que foi, mãe? Eu sonhei com macumba a noite toda. O que tu fez? Não fiz nada, mãe, nada. Aí eu fui ouvir o YouTube que eu vejo muita pregação do YouTube. Aí tava lá a música de Zeca Pagodinho, negócio de orgulho. Eu falei, vem cá, tu tá escutando isso aqui alto na minha casa? O que as minhas vizinhas vão pensar? Eu sirvo Deus. Você fica botando Zeca Pagodinho na minha televisão, Deus? Ah, mas o que tem? Muita coisa. Aí, não falou nada, né? Aí, de repente, eu vi assim, um negocinho assim, sabe, no rap. Aí eu fiz assim, sabe? Era pó de incenso. Eu falei assim, olha só. Eu não quero que acenda incenso na minha casa. Ah, mas não tem nada a ver, não interessa, eu não quero, acabou. A minha casa tem dono, a minha casa tem dono, o Senhor, e eu só sirvo a Ele, e eu não quero nada aqui dentro da minha casa. Pode ser cheiroso, pode ser o que for, mas eu não quero. Estamos entendidos? Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente faz, porque tudo é consequência. Tudo é consequência. Então, eu já falei para o Senhor está nas tuas mãos, eu não falo mais nada. Eu fiquei muito, o aniversário fez tudo para me entristecer hoje. A minha filha botou no status, minha filha está trabalhando numa terceirizada, vou trabalhar para a Samsung. Ela fez um ano lá e tirou férias. Ela botou no status hoje, que ela agradecia a Tranca Rua pelo trabalho dela. Aí eu olhei para minha filha pro celular e falei assim, olha só que absurdo isso. Ela não tem. Eu falei assim, Tamires me pediu ajuda em oração. E ela está dando todo o ibope, toda a adoração na rua. Ah, mãe, fica quieta. Assim mesmo. Eu falei, vem cá, tu está sendo defensora de Tranca-Rua? Mãe, por favor, não fala nada. Eu falei, tudo bem, não vou falar nada não. Mas acabou. Cheguei no quarto, falei assim, Senhor, eu não oro mais para minhas filhas terem nada diante de ti. Não, eu só entrego nas tuas mãos. Eu não vou mais pedir nada para elas. Jesus, Porque ela pediu para mim, mãe, me ajuda em oração, me ajuda, pede a Deus para abrir uma porta de trabalho. Ela estava 3 anos empregada. Ela conseguiu emprego e dá glória a Tranca-Rua. E eu falei para ela, Senhor, a tua glória não sou de ninguém. Eu não peço mais nada pelas minhas filhas. Minha filha é louca para ser mãe, mas está nas suas mãos. Eu não peço mais nada, porque Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. É uma mistura que Deus não está nisso. Então, o que acontece? Davi fez aquilo, tá? E quando a pessoa está no orgulho, quando a pessoa está arrogante, a pessoa não enxerga nada à sua frente. É igual quando ele pecou. Ele quis Betseba, ele era para estar na guerra. Ele foi descansar. Não era para estar descansando. Viu Betseba, linda maravilhosa, toda vitaminada. Lua tomando banho, saindo do banho. Ele quis. Ele não procurou saber se ela era casada. Ele não procurou nada.
essa eira, junto com os animais do holocausto e os aparelhos para lenha. Só que Davi fala algo muito importante e que nós temos que aprender hoje também. É forte. Por certo preço eu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Eu não posso dar nada para o Senhor que não me custe algo. Aleluia. Por quê? Glória a Deus, é forte. Porque Deus deu seu filho, irmão. Deus deu seu único filho para morrer por nós. E ele já sabia que não merecíamos morrer. Então a gente não faz nada para Deus. O que a gente faz perante o que Jesus fez na cruz do Calvário, a gente não faz nada. A gente não faz nada. Você pode fazer o que for na obra do Senhor, ainda não é nada, ainda não é suficiente diante do que Deus fez na tua vida. Eu posso fazer o que for na obra do Senhor, mas eu não vou conseguir nunca fazer o suficiente para agradecer o Senhor pela chance de me dar uma vida nova. Aleluia. Então, eu não posso dar nada ao Senhor que não me custe algo. Eu não posso. Foi o que Davi fez. Araúna, ele queria dar a eira em forma de agradecimento porque pela mão de Davi, ele, a família dele foi salva. Não sofreu com a situação toda, não morreu. Mas Davi não podia receber aquilo e oferecer, porque essa eira aqui, ela mais tarde, ela fica localizada no centro da cidade velha de Jerusalém e é conhecida como a Esplanada das Mesquitas ou Monte do Templo. E hoje, nessa eira onde Davi levantou o altar ao Senhor, hoje é ocupada por dois templos muçulmanos, a cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Então, irmãos, o que nós viemos aprender nesse dia de hoje, nessa noite? Nós venhamos entender uma coisa: nós não somos nada. O Senhor é que nos capacita. Glória a Deus. Tudo é para Ele, para Ele, por Ele. A glória é dele. Você é uma bênção na mão do Senhor, glória a Deus. A glória é dele. É dele, não é minha. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou perfeita. Então eu não posso achar que eu posso fazer alguma coisa. Porque sem mim na igreja, a igreja não anda. Isso não existe, irmão. E hoje em dia as igrejas do Senhor estão tudo assim. É gente, ao invés de botar pessoas para dentro, está jogando para fora. Desse jeito. A prepotência, a soberba, a arrogância, entendeu? Servo do Senhor não é arrogante. Servo do Senhor é amoroso. Por quê? Porque tem que exalar o amor de Cristo. O servo do Senhor, ele tem que ter orgulho do que Deus fez na vida dele. Eu tenho orgulho, irmãos, do que eu me tornei. Porque eu já estive no vale da sombra da morte, irmãos, eu já estive podre. Eu já tive 2 litros de pus dentro de mim, uma apendicite suturada aguda. Eu nasci de novo, e mesmo nascendo de novo, Deus me dando uma chance de novo. Eu fui pro candomblé, raspei cabeça, fiquei 14 anos servindo a Satanás. Eu cheguei a roubar dinheiro de dízimo para dar para fazer despacho na culpa. A dona Solange conhece a minha história. Muitas das vezes na irmã Celi, ela via que eu ia na marra pela minha mãe, eu não queria nada com Jesus. Então Deus permitiu acontecer várias coisas. Talvez você fique questionando o processo que você está Meu Deus! a situação que você está enfrentando, ou com a esposa, ou com o marido, ou com o filho. Eu tenho minhas lutas, irmãos. Eu tenho 2 filhas, uma nasceu dentro da igreja. Está numa curva do homossexualismo. Eu tenho que entregar para Deus. Eu vou fazer o quê? Então eu tenho que confiar. O que Deus fez na minha vida, vai fazer na vida dela. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que caminhar. Então, irmãos, eu tenho orgulho do que eu me tornei. Minha mãe vira e mexe e fala: você não era para ter se metido nisso. Agora aí Satanás fica brincando com a tua cara, fica tirando da tua cara, usando tuas filhas. Isso é propósito. E eu gosto de maluco, irmão, porque as coisas de Deus é maluco. As coisas de Deus é loucura para quem não conhece. Eu gosto de maluca.
ti e vai resgatar de onde eu fui. Glória. Não deixe de crer. Não deixe. Não importa o que você está vendo na tua casa. Não importa o que está vindo na sua frente. Não importa o que você está enfrentando ou vivendo. O Deus que Ele fez na Aleluia. Glória a O que Jesus. é que Ele fez na sua vida? Deus seja Ele, louvado. isso para Ele não é nada. Deus é Deus de improvável. Deus é Deus de impossível. Deus é Deus de ressuscitar a morte. Eu estava morta. O pus desceu para minhas trompas. Uma trompa foi comida. O médico reconstruiu para eu ser mãe, porque eu poderia ter dificuldade de 2 filhas. 2 abortos espontâneos. E tive 2 filhas. Meus pontos cheiravam mal. Pedia. E eu hoje estou aqui. Ninguém sai vivo dessa vida. Mas como Deus tem um plano na vida de alguém, eu tive uma mãe que orou por mim 12 anos. Então eu sou resultado de uma mãe que se colocou de joelho. Eu sou resultado de uma mãe que creu e não desistiu. E eu sempre falo para ela no aniversário dela, no dia da mãe, eu falo, mãe, obrigada por não ter desistido. Porque se ela tivesse desistido de mim, eu não estava aqui. Glória. Não desista do teu esposo, não desista da tua esposa, não desista dos teus filhos. Eu vivi um casamento de 22 anos. Meu marido era co-marido, com M marido, companheiro, cuidava de mim totalmente. Sempre esteve comigo, mas a perfeição não existe, irmãos. Era dependente químico, cheirava, fumava maconha, bebia. Ia para a igreja, aprendia com o Jacaré, morei na Pavuna. Todo mundo no condomínio via. Mas lá, a gente vai ver quando dá para Coca-Cola. Mas eu não chutei o balde, eu não larguei ele. Eu vou dizer uma coisa para você. Se hoje tem um caso assim, volta no passado, eu casaria contigo. Eu não fui traída pela amante. O marido nunca me traiu. Mas a amante que ele tinha era uma coisa que eu não conseguia combater, que era a cocaína, a maconha e a bebida. Eu não tinha como lutar com as minhas armas. Então, eu não perdi meu marido para a maconha, não perdi meu marido para a cocaína, não perdi meu marido para a bebida, eu ganhei meu marido para Jesus. Porque quando Glória. não tinha jeito, Deus fez uma peça de metal cair uma altura de 20 metros na cabeça dele, no caso do corpo. Ele desmaiou em pé, ele teve afundamento de crânio, teve traumatismo craniano, ele ficou 7 meses no hospital, e Deus, eu apresentando a Deus, eu orando a Deus, e quando Deus decidiu recolher, ele recolheu, porque eu sabia que se tirasse do hospital, ele ia voltar a fazer filhos. Para não perder a tua alma, se Deus tiver que te botar no leito, Deus vai botar. Meu Deus, aleluia.